O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram oferecer também o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória ao teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, como eu disse no começo desta celebração, a Igreja reserva 8 dias para celebrar festivamente o Natal de Jesus. É a semana da 8ª do Natal. E no domingo da 8ª do Natal, a Igreja celebra a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Sim, irmãos e irmãs, o Deus encarnado quis se manifestar como Salvador da humanidade a partir da vida de uma família. O nosso olhar, portanto, deve se voltar para a Sagrada Família de Nazaré, de modo que possamos todos
louvar a Deus pelo dom da vida de família, porque Deus quis vir ao mundo e se manifestar como Salvador da humanidade a partir da vida da família de Nazaré. O projeto salvífico de Deus passa, irmãos e irmãs, pela vida conjugal e familiar. Eu me recordei de um documento da igreja, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, do Concílio Vaticano II. E lá, o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, afirma o seguinte, escutem bem: a salvação da pessoa e a salvação da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. A família é tão importante para Deus que a salvação da pessoa e a salvação da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar integral, ao bem-estar religioso, ao bem-estar moral, ao bem-estar econômico, ao bem-estar da vida conjugal e familiar. A família tem muito valor para Deus. A família tem muito valor para a Igreja de Deus. E por isso, neste domingo da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, aproveitemos, irmãos e irmãs, para contemplar esta Sagrada Família e tirar do testemunho da Sagrada Família lindas lições para a nossa vida familiar, para que também nós saibamos valorizar o dom de Deus que é a nossa família. Que lições nós podemos aprender com a Sagrada Família de Nazaré? Percebendo o Evangelho de hoje, a primeira lição que eu gostaria de destacar é que Maria e José eram pessoas tementes a Deus. E por isso, como nós ouvimos há pouco no Evangelho, eles cumpriam todas as coisas conforme a lei de Deus, conforme a lei do Senhor. E certamente, porque eles temiam a Deus, porque eles nutriam em seus corações o santo temor de Deus, certamente eles educaram Jesus na fé do povo de Israel, na fé do povo de Deus. Eles educaram Jesus, foram os primeiros catequistas de Jesus. E catequistas profundamente integrados à comunidade do povo de Deus. Tanto assim que eles iam ao templo de Jerusalém, como faziam os judeus, como faziam os israelitas, frequentavam a casa de Deus, nesta comunhão com a fé do povo de Israel. Sendo assim, nós devemos aprender, sobretudo pai e mãe devem aprender com Maria e José a educar seus filhos na fé, a educar seus filhos na comunhão com a vida da igreja, na comunhão com o povo de Deus, peregrino neste mundo, peregrino na terra. Aprendam, pais e mães, a consagrar seus filhos a Deus, como fizeram Maria e José no Evangelho de hoje.
De vez em quando a gente escuta por aí um pai, uma mãe católicos, cristãos, que dizem, em nome do respeito dos seus filhos, eu vou esperar o meu filho crescer para que ele escolha se ele quer receber o batismo. Não, não. Pais e mães devem consagrar seus filhos a Deus, desde quando essa criança já é gestada no ventre de sua mãe. E uma vez nascido, levá-lo à pia batismal, consagrá-lo a Deus, consagrá-lo à vida da igreja pelo sacramento do batismo. Educar os filhos na fé de Deus, na fé em Deus. A segunda lição, viver intensamente a vida cristã, na realidade da vida conjugal e da vida familiar, como nós ouvimos na segunda leitura, nesse trecho da carta de São Paulo aos Colossenses. Paulo começa dizendo assim: irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. E porque sois amados por Deus, sois os eleitos de Deus, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. A vida conjugal de marido e mulher, a vida familiar, deve ser vivida à luz desses ensinamentos, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Como é importante o perdão na vida de família, o perdão na vida do casal. Tem vários casais aqui fazendo aniversário de casamento, 40 anos, 43. Como é importante nutrir a vida da família com o dom do amor do Senhor, também pela vivência, muitas vezes dramática, difícil, do perdão. Dar o perdão, pedir o perdão. Diz ainda São Paulo, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Por fim, irmãos e irmãs, uma última lição. Certos de que não existem famílias perfeitas, justamente porque em muitas famílias, infelizmente, não há diálogo, existem crises de fé, crises de amor, existem traições, existe intolerância. Não existem famílias perfeitas, mas é preciso, pela intercessão da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, é preciso que nós saibamos enfrentar todos os desafios que enfrentamos na vida de família com fé, com muita caridade e com esperança. Como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do livro do Eclesiástico, é preciso que haja nos nossos lares respeito, promoção da dignidade do outro, que os filhos saibam honrar seus pais. Interessante, diz o autor do livro do Eclesiástico, quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometer pecados e será ouvido na oração cotidiana. Filhos, quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Mas, padre, você não conhece o meu pai, você não conhece minha mãe, mas eu conheço a potência do amor. Todos nós conhecemos a potência do amor de Deus que foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. E por isso, se nós queremos celebrar o mistério do Natal de Jesus, se nós queremos viver a graça redentora de Cristo na nossa vida familiar,
que possamos ter a coragem de enfrentar os desafios próprios da vida familiar com fé, muita caridade e esperança. Que a Sagrada Família interceda por nós, que a Sagrada Família interceda, sobretudo pelas famílias que vivem na miséria, que vivem no desalento, que vivem na tristeza, para que verdadeiramente se manifeste nesses lares o amor do Senhor. No minuto de silêncio, como nós já nos encontramos, rezemos a Sagrada Família e confiemos as nossas famílias, também bendizendo a Deus pela maravilha que tem sido a nossa vida familiar.